O Supremo Tribunal Federal retomará nesta quarta-feira o julgamento de 2 recursos que discutem a regulamentação das redes sociais. No primeiro processo, de autoria do Facebook, a discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para que provedores de internet, websites e gestores de redes sociais sejam responsabilizados por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Já no segundo recurso, apresentado pela Google, discute-se se a empresa que hospeda sites na internet tem o dever de fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem necessidade de intervenção do judiciário. O julgamento dos recursos será retomado com o voto vista do ministro André Mendonça. A tendência é que ele vote contra os recursos. O relator de um dos recursos, o ministro Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19. Já o relator de outra ação, Luiz Fux, também considerou que o artigo 19 do Marco Civil fere a Constituição. E para falar sobre esse julgamento, estamos com o Dr. Lucas Mourão, advogado especializado em Direito Processual Civil e com vasta atuação em questões de internet e tecnologias e liberdade de expressão. Ele é membro da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB do Rio de Janeiro. Boa tarde, Dr. Lucas. O que é que está em julgamento de fato hoje nessas sessões do STF? Boa tarde a todos, boa tarde Wilson, bom te ver novamente. Bom, hoje o STF volta a decidir sobre esse tema muito relevante, que se trata na prática de decidir até quando ou a partir de quando nasce a responsabilidade dos provedores de aplicação nas redes sociais sobre o conteúdo publicado por pessoas, por terceiros. Hoje funciona da seguinte forma: qualquer publicação ou qualquer ato praticado no âmbito da internet ou das redes sociais não faz nascer para a rede social, para a empresa, a responsabilidade. A responsabilidade é inexistente. O que se discute, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é se essa ausência, se essa imunidade de responsabilidade é viável, é necessária e é adequada no mundo atual. Então, o que se discute é se, antes mesmo de uma notificação judicial, antes mesmo, portanto, de uma decisão judicial, se é possível que as redes sociais sejam responsabilizadas por atos como terrorismo, pedofilia, ou qualquer outro tipo de crime que se cometa no âmbito das redes sociais. Essa é a discussão desse momento. Wilson Lima, boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga de um antagonista, também do canal BMC News. Boa tarde para você, doutor Lucas Mourão, um grande amigo. Doutor Lucas, eu queria entrar num ponto que a gente já, inclusive, já debateu quando a gente se encontrou outras vezes, que é sobre o ativismo do STF. Essa questão, esse julgamento que vai ser retomado hoje, ele também remonta a uma questão muito complexa no que se refere ao STF e à sua capacidade de legislar. O senhor acredita que, nesse caso, no caso da regulamentação das redes, o Supremo ele está dando um passo nesse sentido de legislar um assunto que já deveria ter sido alvo do Congresso Nacional? Wilson, essa pergunta é muito boa, sobretudo considerando o histórico do Marco Civil da Internet, que é a demanda que a legislação está sendo discutida no âmbito da STF. O Marco Civil foi uma experiência marcante para o Brasil, que colocou o Brasil na vanguarda da discussão sobre regulação da internet, e é uma legislação elogiada em todo o mundo. É uma legislação quase unânime. Claro que há discussão no mundo inteiro sobre a imunidade, como eu disse, mas o que chama mais atenção no Marco Civil da Internet é a forma como ele foi construído, de maneira absolutamente ampla, com participação social bastante robusta, com especialistas opinando e alterando o conteúdo da legislação naquela altura enviada pela Presidência da República. Então foi uma participação muito democrática. É claro que uma regulação com esse nível de sensibilidade sempre é melhor que seja feito pelo Congresso Nacional. Lá é a casa adequada para se discutir, lá estão os representantes eleitos e com legitimidade democrática
para ampliar ou restringir essa imunidade da qual a gente está falando. Também é verdade, tá, por parte da sociedade, um debate global sobre a urgência de se tratar desse assunto. E aí, fazendo o papel do diabo, se recusado a discutir esse tema. Muito se diz, né, que não discutir também é uma opção legítima do legislador, e é verdade. A urgência, dada a efervescência desse tema, não só no Brasil, como eu disse, já insistindo um pouquinho, mas no mundo inteiro, me parece que essa omissão do legislativo, inclusive o ministro Barroso, salvo engano, no voto dele, fez esse apelo ao legislativo para que tratasse desse tema antes do próprio STF, mas me parece que essa omissão acaba empurrando o STF para tomar esse tipo de decisão, para fazer esse tipo de debate, apesar de, repito, lá não ser o fórum mais adequado para isso. Wilson, é importante dizer o seguinte, muito embora essa lei tenha sido feita de maneira democrática, o início dela previa o que se chamava de mecanismo de notificação e retirada. E isso originalmente estava no Marco Civil, ou seja, aquela pessoa vítima de qualquer crime notificava a plataforma digital, seja ela rede social ou não, a plataforma avaliava se aquilo consistia em algum ilícito e tomava a providência. Não tomando a providência, ela passava a ser responsável por eventuais danos causados. Isso foi alterado no curso da discussão sobre o Marco Civil para essa política de responsabilidade mais restritiva. Mas respondendo a sua pergunta, o STF não é o fórum mais adequado para isso, mas o contexto político e jurídico brasileiro acaba empurrando para que o STF tome não só essa, né, mas outras decisões. Agora, doutor, o senhor atua muito em ações que falam sobre liberdade de expressão, inclusive liberdade de imprensa. Inclusive, o senhor tem vencido várias causas, inclusive contra alguns parlamentares que se dizem, né, defensores da liberdade, na verdade censuram jornalistas, né, que contam certas histórias que eles não querem que venham ao público. Eu queria lhe perguntar sobre esse caso específico, porque um ponto que se debate nessa questão da regulamentação das redes diz respeito à liberdade de expressão. De fato, há um risco à liberdade de expressão quando o STF interfere na regulamentação das redes, até que ponto que isso pode, de fato, ser atingido com esse julgamento que vai ser retomado na tarde dessa quarta-feira? Perfeito, Wilson. Essa pergunta é central, né, nesse debate, e no fim das contas é sobre isso que se trata, né? Afinal, aumentar a responsabilidade das redes, portanto, aumentando o poder dessas empresas, afeta ou não a liberdade de expressão? Aqueles que dizem que afeta a liberdade de expressão argumentam que, ao conferir às redes sociais, a essas empresas, a autoridade para dizer o que é ou o que não é ilícito, isso pode fazer com que as próprias empresas, evitando responsabilização civil, evitando algum tipo de punição, passem a adotar uma medida ostensivamente censora e exclua qualquer conteúdo que ela considere minimamente que possa violar ali algum direito. Esse é o argumento principal e mais forte, eu admito, daqueles que rogam pela constitucionalidade do artigo 19 da forma como ele se encontra. Por outro lado, também é verdade que outros países, sobretudo a União Europeia, com a adoção da legislação recente, já adotam um sistema de notificação e retirada sem grandes prejuízos à liberdade de expressão. Não há notícia de denúncias relevantes a respeito de violação da liberdade de expressão por conta desse mecanismo. A verdade é que no Brasil já vigorou essa regra, né, da notificação e retirada antes do Marco Civil da internet. E não havia grandes problemas sobre a restrição da liberdade de expressão. De toda forma, essa é uma preocupação absolutamente legítima e que precisará ser verificada na prática, considerando que a tendência do STF é ou declarar a inconstitucionalidade absoluta do artigo 19 do Marco Civil da internet, ou então fazer uma modulação do artigo 19, incluindo exceções ali nos seus incisos. Hoje, como a gente sabe, pornografia de vingança especialmente, direitos autorais, já embutem nas redes sociais uma responsabilidade direta para a retirada desse conteúdo, para a moderação ativa desse conteúdo. E o que se discute é por que direito autoral deve ser mais protegido, por exemplo, do que violações relacionadas a terrorismo ou a pedofilia na internet. Essa é uma discussão relevante, né? Por isso, me parece que a tese mais moderada, que pode ganhar força no STF, a gente vai começar a ver daqui a pouco, né, hoje,
da notificação retirada, ou, alternativamente, de listar uma série de exceções ao artigo 19 do Marco Civil, ainda que ele se mantenha de pé.